Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa 8ª aula de filosofia com a turma do 4º ano. Nós iremos fazer uma revisão do livro 2, dos capítulos que serão abordados agora na nossa prova bimestral do 2º bimestre. E os capítulos são o capítulo 2, e a arte, o que é, das páginas 295 a 301, e o capítulo 3, arte, ataque ou defesa, páginas 302 a 309. Primeiramente, vamos revisar os conceitos relacionados à arte, não é isso? Arte é uma palavra que se origina do vocábulo latino ars e significa técnica ou habilidade. Podemos dizer que é uma manifestação humana. Por quê? Porque é através da arte que o artista ele vai manifestar, vai expor o que ele pensa sobre um determinado assunto. E para isso ele vai utilizar de alguma técnica e da sua habilidade para expor esse pensamento. Ela pode ser representada de várias formas, porque geralmente quando a gente fala de arte, todo mundo só lembra das pinturas, não é isso? Mas não é só isso que representa a arte não, pessoal. Você pode representar a arte através de uma música, através de uma escultura, de uma pintura, de um filme no cinema, de uma dança, entre outras. Importância. Bom, a arte é muito importante. Primeiramente, porque ela pode transformar a nossa maneira de pensar e de entender o mundo. Por quê? Porque ela faz a gente repensar, né, tudo sobre aquele assunto. Porque muitas vezes nós temos a nossa opinião sobre um determinado assunto. Mas a partir do momento em que nós olhamos uma pintura e então está ali exposto o ponto de vista do artista sobre aquele assunto, nós começamos a pensar, entender o ponto de vista do artista. E com isso, muitas vezes, nós acabamos repensando os nossos posicionamentos, tanto socioculturais quanto posicionamentos artísticos. A gente começa a ter uma ideia nova, a ver um novo ponto de vista. De alguma forma, a arte ela interfere na sociedade e, ao mesmo tempo, ela recebe influências do meio que ela está inserida. Por exemplo, digamos que um artista ele pinte, certo, faz uma pintura ali no centro de Fortaleza, que aborde, por exemplo, a questão do lixo nas ruas. Ele pode perceber que aquilo ali interferiu o pensamento do artista. Por quê? Ele viu as ruas de Fortaleza sujas e ele resolveu expor o pensamento dele sobre aquele assunto. Então, ali, o meio que o artista está inserido influenciou na escolha dele sobre aquela arte. Ao mesmo tempo, aquela arte, após estar exposta no muro, por exemplo, uma pintura exposta, as pessoas que estão vendo irão pensar sobre aquele assunto. Então, ao mesmo tempo que o meio ele vai influenciar o artista, a arte ela vai influenciar a sociedade, ela vai influenciar também o meio. Então, existe essa relação entre o meio e o artista e vice-versa. Página 296. A arte pode sim ser uma representação da realidade, mas é uma representação da realidade a partir de um outro ponto de vista. Então você pode várias vezes inventar uma nova imagem, você pode recriar, você pode copiar, transformar e inspirar. E a gente vai ver aí as diferenças entre esses conceitos. No poema, na página 296, ele fala sobre a arte. Arte que te abriga, arte que te habita. Arte que te falta, arte que te imita. Arte que te modela, arte que te medita. Arte que te mora, arte que te mura. Arte que te todo, arte que te parte. Arte que te torto, arte que te tura. A gente pode perceber aqui que ele faz o quê? Fala que a arte ela pode habitar, né? Ela pode faltar, às vezes ao mesmo tempo imitar, modelar, enfim, ela tem vários conceitos que vão se juntar a essa arte. Arte é a realidade. A arte ela é muito interessante, justamente por quê? Porque ela vai representar o mundo sobre vários pontos de vista. Por exemplo, se você pegar um único assunto e conversar com 10 artistas, eles vão criar 10 obras de arte diferentes daquele mesmo assunto.
Por quê? Porque ponto de vista é uma coisa muito particular e muito pessoal. Então, cada um vai ter o seu ponto de vista sobre aquele assunto e vai criar uma obra de arte expondo o seu ponto de vista. Muitas vezes a arte ela é o quê? Uma imitação do mundo, não é isso? Por quê? Porque ela vai imitar alguma coisa que acontece no mundo. Mas como é possível você imitar algo? Você já viu aqueles desenhos de artistas que faz o rosto de uma pessoa? Não é parecido? Mas é igual? Não é igual, é parecido. Então eles estão imitando a realidade, que a realidade é o rosto da pessoa. E eles fazem uma imitação. Então tentar reproduzir de forma mais semelhante possível o mundo, a natureza e uma casa. Então a arte ela pode sim tentar o quê? Reproduzir de maneira mais parecida possível. E isso nada mais é do que imitar a realidade. Há um outro jeito de representar o mundo que também se configura como arte, que é a criação. A gente já viu que tem a imitação e a criação. O que é a criação? Olha só, sabe aquela obra de arte que no primeiro olhar não se parece com nada que tem no mundo? Mas quando você escuta o artista explicar, ou então você lê algo sobre aquele assunto, olha novamente, você entende o que o artista está querendo dizer. Isso é expressar um jeito novo, muito novo e criativo do mundo que vivemos. Então, o que é criar? É você expor algo que nunca foi exposto por ninguém e que as pessoas só irão entender quando lerem sobre aquele assunto ou ouvirem algo do artista. Isso é criar, tá? É algo que nunca foi exposto. Outra forma de representar é a construção, tá? Na construção, a arte vai se misturar com o mundo, ajudando a ser um lugar mais bonito. Exemplo, grafite. O grafite, gente, que eles colocam, pintam nas paredes, né, nos muros, nas ruas, é um bom exemplo de construção. Então, nós vimos aqui 3 tipos, tá? A imitação, que vai tentar trazer essa questão de imitar algo parecido, né? Trazer mais próximo da realidade possível. Criação, que traz algo novo. E a construção, que vai tentar transformar e modificar, tornando aquele lugar cada vez mais bonito, que é a construção. Então vamos lá, criação, ato efeito de criar, é dar origem a algo que nunca ninguém tinha feito. Já na imitação, você vai reproduzir exatamente, tentar ficar mais parecido do real possível. E a construção é você reunir diferentes partes e dar existência. A relação das pessoas com a arte. Bom, gente, a arte ela também pode ensinar muito sobre o mundo. Por quê? Porque a partir do momento que você olha para uma obra de arte, você começa a ver o ponto de vista do artista. E isso vai trazer conhecimento para você. Porque muitas vezes a gente nem conhece aquele assunto. E aí você olha para aquela obra de arte, passa a conhecer aquele assunto e adquirir conhecimento. Então, existe essa relação entre a arte e as pessoas, que é a de gerar conhecimento ou também trazer o quê? Um novo ponto de vista. Além disso, existem obras de arte que podem trazer um olhar crítico, tá? Bem crítico, bem profundo sobre os problemas da nossa sociedade. Inclusive, no livro de vocês tem uma obra de arte que está tudo tampado, com várias mãos na boca, no rosto, só ficam os olhos, ou seja, ali está falando o quê? Da questão da liberdade de expressão ou outras coisas, vai depender do ponto de vista do artista e do ponto de vista de quem está vendo. No nosso livro, nós temos a imagem da obra de arte da Tarsila do Amaral, que é o quê? A Negra. Quando você olha para essa obra de arte, a princípio você acha uma mulher com formas desproporcionais, um rosto triste, mas a história real por trás desse livro, dessa obra, dessa pintura, nada mais é do que as mulheres que trabalhavam nas plantações de café, as escravas antigamente, elas não poderiam deixar de trabalhar quando tinham filhos, para amamentar. Então elas tinham que trabalhar e também elas queriam amamentar os filhos, né? Queriam deixar a criança com fome. Então o que elas faziam? Penduravam pedras, né, no bico dos seios, para poder o seio ficar bem grande, amarrava as criancinhas aqui nos ombros, aqui nas costas, né? E colocava o peito para trás para amamentar. Então a gente pode perceber
a princípio, olhando para essa obra de arte, que é uma obra de arte estranha, sem graça, esquisita, com mulher feia. Mas depois que você escuta a história, você consegue entender o ponto de vista da Tarsila do Amaral. Uma mulher com o rosto sofrido, triste, né? Um seio bem grande, basta observar o pé, a mão, tudo desproporcional, que justamente elas acabavam mutilando o próprio corpo, né? Deformando o próprio corpo para conseguir amamentar os filhos. Concluindo, gente, a questão da arte, não é isso? A interpretação pessoal, ela pode fazer perceber muitos significados. Por quê? Porque a interpretação pessoal, ela é uma coisa muito particular, tá bom? Então, a partir do momento que você olha para aquela obra de arte, cada um vai ter a sua percepção, porque isso é pessoal. E a partir do momento que você vai adquirindo mais conhecimento sobre história, sobre detalhes, né, técnicas de pintura, você consegue analisar melhor uma obra de arte. Lógico que a partir do momento que você ainda é criança, você é muito novo, você não conhece essas técnicas, você analisa de uma maneira mais geral, né, de uma maneira mais simples. Mas quando você conhece técnicas, conhece a história, você começa a analisar de uma maneira mais complexa, com os mínimos detalhes. Agora nós iremos entrar no nosso próximo capítulo falando um pouco sobre a questão do Aristóteles e do Platão e as opiniões dele sobre a arte. Primeiramente, vamos conhecer o Platão, né? O Platão, ele foi um filósofo muito interessante, nasceu 428 anos antes de Cristo e era muito amigo do Sócrates, né? Outro filósofo. O Platão, gente, ele criou a própria filosofia dele, tá bom? Ele contribuiu também para várias áreas de conhecimento e ele tinha a opinião dele a respeito da arte. Bom, para quem não lembra do Platão, o Platão também criou o mito da caverna, né, em que tinha os prisioneiros presos dentro da caverna, e um deles se liberta e vai lá fora e vê que lá fora as coisas são completamente diferentes das sombras projetadas na parede. Platão, ele dizia que dentro da caverna era o mundo dos sentidos, que era um mundo enganoso, e fora da caverna, que era onde morava a verdade, era o mundo das ideias, o mundo inteligível. O Platão dizia que a maioria das pessoas viviam presas dentro da caverna, ou seja, as pessoas elas não tinham as suas próprias ideias, elas tinham ideias que eram implantadas pelos outros. E por isso ele achava que a arte ela era uma imitação de uma imitação, uma cópia de uma cópia. Por quê? Poucas pessoas moravam no mundo das ideias, né? A maioria morava dentro da caverna. A caverna era uma cópia do mundo das ideias. A sombra não era uma cópia do que estava lá fora. Então imagina só, você está dentro da caverna, passou um animal, você viu a sombra. A sombra não é igual ao animal, você resolve pintar aquela sombra. Então você vai fazer o quê? Uma cópia de uma cópia. Então para ele a arte ela era o quê? Enganosa, né? Ela não era, ela era uma imitação e uma imitação muito imperfeita. Então vamos lá, para o Platão, a arte ela é uma cópia muito imperfeita da realidade, porque ela ia copiar a natureza. E o mundo é o quê? Uma cópia do mundo das ideias. Então a arte seria uma cópia do mundo das ideias, sendo assim, uma imitação da imitação. E por isso ela ia ser uma enganação, porque ela não ia mostrar as coisas como realmente são. Imagina você pintar, por exemplo, a sombra, você viu a sombra do animal, você pinta. Você imitou aquela sombra e a sombra já é imitação do animal. Então é uma imitação de uma imitação. Mas agora a gente vai falar do Aristóteles, também um outro filósofo que tinha um novo pensamento, ele pensava completamente diferente do Platão. Apesar do Aristóteles ele ter sido aluno do Platão, estudou na academia do Platão, né, ele pensava diferente do Platão com relação à arte. O Aristóteles ele foi muito importante dentro da filosofia. Ele também foi o filósofo que criou a divisão das matérias. Hoje a gente estuda essas matérias de tudo diferente, tudo separado bonitinho, porque o Aristóteles teve essa ideia. Então vamos lá para o pensamento do Aristóteles com relação à arte. Para o Aristóteles, ele defendia a arte ela era muito boa, ela era excelente, era maravilhosa. Por quê?
Porque, ao contrário do Platão, que dizia que era uma imitação, o Aristóteles ele achava que a arte era o quê? Era um novo olhar de alguma coisa. Ou seja, você tinha a sua opinião sobre um assunto e você ia conhecer uma nova opinião sobre um novo ponto de vista, que é o novo ponto de vista do artista. E no caso dele, ele achava também que a arte ela podia produzir um mundo melhor ou um mundo pior, dependendo do ponto de vista do artista. Então, para o Aristóteles, a arte produz um novo jeito de ver o mundo. Podia produzir um mundo melhor ou um mundo pior. Isso ia depender do ponto de vista do artista. E, por isso, ela era uma forma de aprender mais sobre o mundo. Ao invés de ser uma imitação, era um novo ponto de vista. E o que a gente pode aprender com tudo isso? Bom, gente, a gente pode entender o seguinte. Em nenhum momento nós podemos dizer que a opinião do Platão era correta, a opinião do Aristóteles era correta ou errada. Nós estamos aqui para aprender um novo ponto de vista. Nós podemos perceber que as pessoas elas têm opiniões diferentes sobre determinados assuntos, né? E um assunto, ele pode ter pessoas terem opiniões completamente diferentes. Eu tenho a minha, você tem a de vocês, não é isso? Vocês têm a de vocês. Então, não existe o certo e o errado. Existem opiniões diferentes, pontos de vista diferentes. E é isso que vai tornar as coisas mais interessantes. Nós podemos aprender hoje, né? Nós aprendemos 2 pontos de vista diferentes sobre a arte e completamente diferentes. E não podemos aqui criticar nem elogiar um ou outro. O que nós podemos fazer é analisar cada ponto de vista e termos a nossa própria opinião. E é isso que é mais interessante dentro da filosofia. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e entendido todo o nosso conteúdo. Desejo a todos que vocês tirem boas notas e façam boas provas, tá bom? Grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!